Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Castbox. Hoje episódio número 37, estou com um convidado que desde o começo que a gente voltou a essa última temporada foi levantada a pauta, a gente conseguiu a agenda dele. Vou apresentar já, obviamente vocês já viram no título do vídeo ou no Spotify, que a maior parte das pessoas estão escutando a gente pelo Spotify nesse momento. Estou aqui, como vocês já estão vendo, com o Fabrício Barreto, diretor comercial, co-host do episódio. Mas antes de passar a câmera e a palavra para o convidado, eu queria apresentar a OKBox para você que está caindo de paraquedas aqui, principalmente vindo pelo Pedro, que a OKBox é uma agência de marketing voltada para operações locais aqui em Recife e agora também em Caruaru. A gente está abrindo nossa filial em Caruaru e a gente tomou essa decisão de ficar próximo das empresas, considerando que o marketing tem que ser algo muito próximo, a gente tem que entender a operação, como que a gente vai fazer o marketing no restaurante, como o uso do Pedro, sem conhecer a comida, sem conhecer a dinâmica, sem conhecer o ambiente. Então um dos diferenciais é que a gente só atende clientes locais, mas a gente também pensa desde a estratégia até a conversão de vendas, independente do teu setor. Então se faz algum tipo de sentido para você escutar a nossa proposta, entender como que o OKBox vai trabalhar para o teu negócio, clica no QR Code que está aparecendo em algum lugar nessa tela aqui e fala com o nosso time. Mas bom, estou aqui, como eu falei, genuinamente, Pedro, primeiramente, obrigado por estar aqui. Gratidão, valeu o convite. Valeu. Pedro, ele é chefe empreendedor e por isso que está sendo chamado aqui. E a gente trocou uma ideia rápida e disse, Pedro, não vamos gastar papo não, que estou gostando desse papo. E eu queria que você se apresentasse e explicasse um pouquinho também como que surgiu essa paixão pela gastronomia, como que foi. Mas primeiro, quem é Pedro Godoy, como que ele chegou até aqui? Obrigado novamente por estar aqui, meu querido. Então, valeu o convite, mais uma vez aí, obrigado, um prazer poder participar e somar de alguma forma com todo o projeto, enfim, passar algum conhecimento, dividir um pouco minhas vivências com todos vocês aí. Então, tenho 33 anos, comecei a cozinhar a partir do momento que eu saí da faculdade, ou do colégio, né? Tem aquele momento ali de escolha do que fazer da vida, né? 18, 17 anos. Sim. E aquela pressão, não sei o quê, fiz vestibular para tudo que você imaginar, na federal, não passei em nada, biologia, não sei o quê, e aí tinha que tomar uma decisão e eu só gostava assim de fazer uma coisa de fato, cozinhar. Desde sempre. Ali eu tinha um amor pelo negócio, né? Que minha família sempre teve essa veia de culinária não profissional. Eventos em casa, mãe, vó, não sei o quê, todo mundo cozinhava muito bem, e isso me contagiou ali. E aí eu decidi fazer gastronomia e tinha recém-aberto um curso no Senac de gastronomia. E aí entrei na faculdade de gastronomia, no primeiro mês de aula já arrumei um estágio e aí começou. Fui picado pelo bichinho da cozinha ali e não saí mais, né? Então passei por alguns restaurantes aqui em Recife, daí comecei a fazer algumas pequenas consultorias aqui, foi onde eu conheci meu sócio inclusive. Não sei se vocês conhecem o antigo Vaporeto que tinha na praça ali em Casa Forte. Da praça, tem os cavalos na praça. Exatamente, eu fiz uma consultoria para Eduardo Freire, que hoje é meu sócio. Legal. E a gente se deu muito bem no formato consultor e empresário. Certo. Acabou que eu assumi a cozinha do Vaporeto, né, como chefe, depois da consultoria, e a gente teve uma relação muito massa, assim, de, ele respeita meu lugar, eu dele, eu Sim. entendo a força e a vontade que ele tem de fazer o negócio andar e vice-versa. Acabou que a gente começou a construir o sonho de abrir um negócio no futuro, né? E aí eu sentia que faltava absorver mais conhecimento, foi onde eu saí do país e fui morar na Austrália. Quanto tempo você passou lá? 4 anos na Austrália, rodando diversos restaurantes, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 que meio que foram diferenciados. Eu tive um contato com a alta gastronomia, vou dizer, com assim um jeito diferente de pensar comida, entendeu? De não só pensar comida, como de empresa, de empreender, de entender processos, operação, entender a coisa do jeito sério assim. Eu vou querer entrar nesse papo já, mas continua na Austrália. Os nomes eram The Fish House em Gold Coast e Marra lá em Melbourne. E aí passei por essa vivência toda ali e voltei para o Brasil para participar do MasterChef. Que eu estava lá na Austrália, uma ex-namorada minha, que hoje é minha esposa, que eu voltei meio por causa dela também, foi uma ciranda danada. Eu morava na Austrália, eu era doido para voltar para reencontrar a minha ex-namorada, que hoje é minha esposa. E aí acabou que ela e um primo meu ficaram meio que, meu irmão, tu tem que participar desse MasterChef, é tua cara, não sei o que. Ela fez minha inscrição quando eu tava lá.
As 3 primeiras provas eu fiz de lá, online, tipo videochamada com a produção do Masterchef. E aí fui passando as etapas, chegou o momento que o pessoal disse, Pedro, tu vai ter que vir pro Brasil. Né? Tu tem que vir porque a próxima fase precisa ser presencial. E aí eu disse, Manu, tô indo para São Paulo, tá aqui tua passagem. Meio que de surpresa também. Aí ela foi para São Paulo, a gente ficou 15 dias ali naquele momento de Masterchef, não sei o quê. Falar do programa foi massa e tal, mas eu não considero que foi algo que agregou muito na minha carreira, assim. Tipo assim, não é por isso que tu se tornou conhecido o chefe que tu é, né? Talvez ali me deu, sei lá, uns 5 mil seguidores na época, que também não... Enfim, foi massa porque eu entrei num circuito, fiz algumas amizades, tive alguma outra vivência. E tem esse check no currículo, né? E tem um check no currículo que confesso que não muda nada hoje. Talvez ali deu um hypezinho no começo do Arvo, trouxe ali um certo movimento ali para o começo do Arvo. Enfim, não faria de novo, mas não me arrependo. Claro. Tá? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a passagem de volta para a Austrália já comprada e com mais, sei lá, uns 3 anos de visto lá para concluir meus objetivos. Só que aí eu me reencontrei com o Manu e disse, quer saber, vou tentar ficar pelo Brasil. Foi onde eu liguei para meu sócio, Daite Eduardo Freire, e disse, Du, tô pronto para a gente concluir aquele sonho lá nosso, de abrir o nosso negócio, que não tinha nome, não tinha endereço, não tinha nada ainda. E aí eu fui trabalhar num restaurante chamado Viela Bistrô, não sei se vocês conhecem, é um restaurante bem renomado aqui de Recife, que estava passando por um momento difícil, onde o chefe tinha saído e tal, e aí eu vi uma oportunidade de adentrar no mercado de Recife novamente, né, tipo, entender de equipe, de fornecedor, de, enfim, dar uma mergulhada no cenário local antes de abrir o meu negócio, ou seja, errar no dos outros primeiro antes de errar no meu, né. Aí passei coisa de 1 ano e meio ali nesse restaurante, consegui reconquistar um público legal, né? Consegui definir um estilo de gastronomia para mim, assim, que eu tava meio que com muita referência de fora ainda. Então, eu meio que defini qual é o meu perfil, qual é o meu estilo de comida, qual é o meu estilo de gestão de equipe. Foi a primeira vez que você teve esse contato mais com a parte de gestão, de restaurante? Foi. Eu já havia sido chefe. Da gestão, né? Já havia sido chefe de alguns menores e tal, num outro segmento como bar, por exemplo. Mas chefe de um restaurante grande, renomado, com insumos caros, com uma grande responsabilidade assim de fornecedor, custo semanal, aquela coisa toda, foi a primeira vez. E aí eu comecei, inclusive, a formar a equipe do Arvo. Né? Ou seja, eu já sabia que eu tinha um restaurante para abrir e que eu precisava de um bom time. Então eu usei dessa cozinha para criar o meu subchefe, os meus líderes ali, para trazer para junto de mim algumas lideranças. Que todas elas estão comigo até hoje. Começaram ali e estão comigo até hoje. Hoje, não líderes mais de cozinhas isoladas, eles fazem parte do estratégico do grupo, assim, né? Legal isso. E aí, 1 ano e meio depois desse restaurante, veio a gota d'água, assim, que a gente procurava imóvel. A gente olhava em Zap Imóveis, em OLX, em tudo que é canto, e não achava imóvel. O lugar certo, né? O lugar certo, que tivesse espaço para ter a minha horta que eu tenho, que tivesse uma casa arborizada, enfim, uma coisa que batesse com o meu conceito. Encaixasse com o que você estava pensando. Que eu queria, exatamente. E aí eu meio que estava já a ponto de desistir, até que minha esposa falou assim, meu irmão, tu vai ficar até quando nessa? Vamos botar, de fato, mergulhar no negócio para encontrar esse imóvel. Foi quando minha mãe me mandou um link de Zap, assim, de vai ver essa casa aqui no Zap Imóveis. E era a casa do Torreão. Que é assim, o Arvo. Eu disse à minha mãe, meu irmão, 1 ano e meio procurando, não aguento mais, não sei o quê. Em meia hora ela me mandou o link. E aí, pum, batata. E é isso aí que tu falou, uma casa arborizada, né? Você sente essa atmosfera quando chega lá no Arvo. Exatamente. Não tinha um nome ainda, mas o conceito todo eu já tinha, né? Eu precisava de um lugar aberto, que tivesse espaço para a gente plantar, que tivesse espaço para a gente expandir em caso de expansão, crescer. Não tem aquela cara de restaurante salãozão, né? E sim é uma coisa muito mais conceitual. Pois é. Espalhada no meio de árvores. Um parêntese aí, no meio dessa trajetória, eu esqueci de falar algo importante, que foi um período que eu tive numa empresa chamada Oficina de Chefes, que ficava situada em cima de um buffet, na Casa Rosada Recepções, ali na Rosarinho. Sim. E esse buffet atendia festas para 700, 500, 1000 pessoas. E o primeiro andar dela tinha uma escola de gastronomia.
que foi feita por um chefe de cozinha aqui de Recife, a coisa não fluiu muito e tal, e os caras tinham, o dono desse restaurante, Rafael, parceiro meu até hoje também, o dono desse restaurante, não, desse buffet, ele tinha essa outra empresa, mas precisava de uma gestão para essa empresa. Ele precisava de um chefe que tocasse essas aulas, que fosse o professor, que, enfim, movimentasse o negócio. E aí eu passei 1 ano e pouco também lá, em paralelo com o Vaporetto. Dividi ali, eu tinha 2 trabalhos na época. E aí me apaixonei por dar aula. Me apaixonei por ministrar cursos mesmo, desenvolver as aulas, desenvolver os temas e captar o cliente, né? E porque precificar isso e tal. Isso depois foi movido para a própria Casa do Arvo, não foi? Exatamente. E era uma outra coisa que eu precisava ter no imóvel. Algum espaço que futuramente, se eu quisesse montar minha oficina de aula, tivesse lá. E aí tinha um primeiro andar enorme, que tinha uma sala grande lá, que inicialmente não era nada essa sala, mas que eu já sabia que podia ser ali o nosso ateliê, que é a nossa oficina, que hoje se chama ateliê. Aí o tempo foi passando, a gente conseguiu concluir, abrimos o ateliê e tudo. Tá. Que massa, cara. E aí, vamos concluir a história para eu entrar em alguns tópicos que eu anotei aqui. Mas, abriu o Arvo, sucesso máximo, quase que desde o começo ou não. Pra mim sempre foi lotado, toda vez que eu cheguei lá... tem fila. Sucesso desde o começo, a gente inaugurou em novembro de 2019. Caraca. E aí, casa cheia desde o começo. Até hoje casa cheia, graças a Deus. Só que teve um pequeno porém aí no meio do caminho, chamado pandemia em março. Então a gente inaugurou em novembro e fechou em março. E aí eu sou... É até contraditório falar isso, mas eu sou um pouco grato à pandemia, porque quando eu inaugurei o Arvo, como eu tinha dito, eu estava trabalhando em outra operação, então eu precisava me dedicar lá. E eu não tinha dinheiro, então eu precisava esticar essa outra operação até o máximo, onde eu pudesse abrir o Arvo e já começar a faturar. Ou seja, foram 2, 3 meses ali que eu saí de uma operação para inaugurar outra. Ou seja, eu não tive tempo de planejamento certeiro. Eu tive que já sair de um lugar, entrar em obra, já, em vez de eu me preocupar com planejamento, eu tive que me preocupar com cadê o tijolo, quanto vai ser esse orçamento, não sei o que. Eu não pensei no estratégico da empresa, simplesmente inaugura. Graças a Deus foi um sucesso, mas 3 meses depois, março, 4 meses, a gente teve que fechar. E aí foram, sei lá, 1 ano e meio, 2 em casa, né? Como foi todo aquele período da pandemia. E a gente não sossegou um segundo durante a pandemia, pensando e planejando todo o Arvo, né? Para reabrir. A gente reabriu muito mais maduro, muito mais certinho, muito mais organizado, com muito mais dívida, óbvio, que a gente teve que 1 ano e pouco se entupir de Pronamp, se entupir de tudo que é dívida ali, que graças a Deus hoje a gente já conseguiu se livrar delas, mas foi um ruim bom. Isso, a gente teve esse balanço aí. Então a gente inaugurou o Arvo em 19, pandemia, voltamos e é isso. E vamos botar essa pausa na abertura do Arvo, porque depois a gente teve outras operações que até hoje estão abertas, operações que não estão mais abertas, e operações vindo aí com grandes expectativas. Vamos chegar nisso tudo, mas eu queria frisar alguns pontos que eu anotei bastante coisa. O primeiro é a sorte ou não de eventualmente não ter passado nas faculdades que você aplicou. Talvez hoje a gente não estivesse conversando contigo aqui, você não tivesse o sucesso e tudo que você tem. Isso é só um detalhe. Mas uma coisa que eu gostei foi que tu falou assim, que lá na Austrália, Pedro, eu queria que tu falasse mais sobre isso para o público, que tu aprendeu algo além da gastronomia, e sim a entender sobre a cozinha, sobre as funções da cozinha, sobre a organização, sobre trabalhar com insumos caros. Isso. Eu acho que um erro que eu vejo muito, até por estar aqui na ponta da agência há muitos anos, é assim, o cara que sabe fazer um bom hambúrguer, abre uma hamburgueria. Só que não é só isso. Com certeza. É muito, muito, muito mais do que isso. Com certeza. Eu acho que, como tudo na vida, né? Se pra gente apostar em alguma coisa, a gente tem que ter um mínimo de know-how. Né? Não adianta simplesmente a gente ter afinidade com aquilo. Sim. Né? Tipo assim, um advogado, para exercer, ele precisa estudar sei lá quantos anos, ele precisa entender Tem que entender sobre seja lá negócios, gestão, administração, financeiro. Exatamente. Uma coisa é você saber cozinhar e cozinhar para seus amigos em casa e tal, e outra coisa é você entender que aquilo deixa de ser um hobby, se torna um negócio. Exatamente. Uma empresa. E é um negócio muito volátil e muito arriscado, porque o seu principal custo é alimento, que é perecível.
e que você pode ter desperdício a todo momento. Tem que ter o CMV controladinho. Perfeitamente. E o seu segundo maior custo se chama mão de obra. Então, se tu tem... Quantas pessoas tu tem hoje no Arvo? O Arvo hoje... Dentro da cozinha? Dentro da cozinha do Arvo, a gente tem uma central de produção lá, né? Então, só Arvo hoje são 16 e central de produção mais 10 ou 12. Vai fazer produção para todo o grupo. Exatamente. No Voar hoje a gente tem mais 16 na cozinha. Então, só de cozinha hoje, por volta das, 45, 50 pessoas. Qual o lado que acaba hoje sendo mais aflorado? O Pedro chefe ou o Pedro empreendedor? Veja, o meu sonho é que eu só cozinhe. Eu quero chegar de volta a esse ponto, né? Eu quero que tudo se tenha muito bem estruturado. Seja o artista da cozinha, né? E eu quero, assim, me aposentar. Entendi. Cozinhando ali num restaurantezinho muito menor e tal. Hoje eu sou muito feliz com meus negócios, me dedico 1000%, tô lá todo dia e tal. Me divido muito com o administrativo, com o estratégico, mas onde meu olho brilha, o momento que eu sou feliz trabalhando é quando eu tô na cozinha. É por isso que vocês vão me ver sempre lá. Eu tinha comentado aqui em off que uma das vezes que eu fui na operação do Pedro, que é o Voar aqui em Boa Viagem, eu tinha perguntado, pô Pedro, porque um bocado de gente, um bocado de restaurante, mas acho que as 2, 3 vezes, porque a cozinha do Arvo é aberta do Voar, é aberta. As duas são. Acho que a do Arvo não lembro de ser, mas a do Voar, como o salão é mais comprido assim, dá pra ver mais claro. Eu tive lá finalizando os pratos, pô, cara, com todas as operações, tanta gente também gosta de fazer, botar a mão na massa e ajudar. E aí, uma coisa que tu falou também que eu queria reforçar para o empreendedor, para pessoas que escutam, o pessoal quer empreender do zero, mas às vezes não quer passar ou não acha tão válido passar essa escola que tu passou desde os 18 trabalhando para os outros. E um termo que tu usou, que eu uso também, é errar com o dinheiro dos outros. Isso aí é muito bom. E eu acho que as pessoas podem aproveitar mais. E não errar com o dinheiro dos outros como se o dinheiro dos outros não valesse menos que o seu. Mas é aproveitar que dá o melhor, mas ter a chance de errar e ser errado. Você já tá bem de algo. Eu sou muito grato a uma operação que eu trabalhei com 18, que eu cheguei para trabalhar com 18 na operação, Pedro, e aí eu vim para para trabalhar no marketing. Quando eu cheguei lá não tinha ninguém no marketing, era só eu. E aí eles tinham um orçamento enorme de marketing, tanto de mídias digitais quanto de mídia off, e eles disseram, se vira. Eu não sabia fazer nada porque eu tinha 18. Sim. E foi uma escola para mim, errei bastante. Só que errei com o dinheiro deles. Sim, pois é. E acredito eu que até hoje acham válido o que eu fiz por lá, mas errei com o dinheiro deles. E antes da gente seguir a história, Pedro, eu queria que tu dissesse o que é ser chefe, como tu estava me dizendo antes, porque para mim formou em gastronomia era chefe. Então, chefe de cozinha é um cargo que se alcança dentro de uma empresa, dentro de uma hierarquia, né? Dentro de uma empresa restaurante, dentro de uma empresa buffet, enfim, segmento de alimentação, existe um cargo chefe de cozinha. Chefe de cozinha operacional, chefe de cozinha executivo, tá? Chefe de partida, que seria um chefe de setor. Então, não necessariamente um chefe precisa ser cozinheiro e vice-versa. Um chefe sim pode ser o cozinheiro ou não. O chefe simplesmente pode ser o líder e o gestor daquela operação. Caramba. E tem os sous-chefes, tem várias coisas. É hierarquia, né? O que acontece? Até como eu estava falando agora há pouco, as nossas operações elas precisam andar, né? Os restaurantes precisam andar, a gente está expandindo e a gente precisa ter padrão, principalmente. A gente precisa ter qualidade, a gente precisa ter, enfim, certeza que o que foi criado vai ser seguido e que o cliente que comeu lá ontem vai comer a mesma coisa quando ele for lá hoje. Pode acontecer que você vai lá, come muito bem, você fala para alguém muito animado, aí chega Fabrício, lá vai lá. Aí o cara, Pois é, então... Tem que ter esse padrão, né? Isso vem através dos processos que a gente implanta, né? Tipo assim, além dos processos, a gente precisa ter uma equipe bem resolvida e bem definida com essa tal hierarquia. Então, para eu ter certeza que o Voar vai fluir sozinho, que você vai chegar lá no dia e eu não vou estar finalizando os pratos, mas que a comida vai sair igual. Do mesmo jeito. Primeiro a gente tem que ter definido os processos e depois o subchefe, que é a pessoa que está tocando essa operação, tem que ter, no mínimo, muita sinergia comigo e ter sido muito bem treinado. Né? Por exemplo, o Felipe, que é o chefe que está lá no Voar hoje, está comigo desde a época da Austrália. Então fazem 8 anos. Felipe, a gente se conheceu na Austrália. Então a gente pensa com a mesma cabeça. Se eu olhar no olho dele, ele sabe o que eu estou falando e vice-versa. Se eu disser, Felipe, vamos criar um prato usando isso, isso e isso,
quando eu chegar lá o prato tá melhor do que se fosse eu fazendo, entendeu? Então é assim, eu confio em Felipe como nos outros chefes para dizer, essa cozinha tá tão bem tocada como se fosse eu, e assim eu me sinto pronto para a expansão. Legal. Agora eu estou pronto para abrir uma casa nova. E é aí que tá. Para conseguir esse passo a passo na expansão, a gente precisa ter certeza que a nossa operação está segura, né? Está bem tocada com alguém que entende bem os processos, que cobra bem da equipe, que tem uma noção que tudo vai ser feito da forma correta e por aí vai. Né? E assim, processos de custo com a operação. Por exemplo, não adianta nada eu ter um prato maravilhoso, o cliente muito satisfeito, casa cheia, se a margem de restaurante é muito apertada. Né? A margem do segmento é muito apertada. Então, redução de custo todo momento. Então a gente precisa ter as fichas técnicas bem resolvidas, os CMV, as métricas, enfim, todos os... Muito bem analisado, tudo muito claro. Semanalmente. Discutido em reunião, semanalmente, quanto se comprou, porque quanto tem se faturou. Tem o CMV teórico e tem o CMV real, né? Tem vários indicadores, né? Vários que a gente pode seguir, alguns ou não, a gente escolhe quais a gente segue, né? E semanalmente a gente cobra dos responsáveis. Se aquilo está sendo aplicado e está batendo. Exatamente. Essa semana compramos X mil e faturamos X mil. Isso representa Y%. Por quê? O que foi que aconteceu? Em que momento? Ah, não, eu precisei comprar peixe porque veio uma oportunidade e eu dobrei o estoque de peixe. Semana que vem eu já não compro. Mas tem que sair ou não. E aí tem que criar adaptações, né, Pedro? Tipo assim, pô, eu estava conversando com um dono de restaurante aqui, que é cliente da gente, ele falou, cara, tive uma oportunidade de comprar muito camarão. Ele fez adaptações no cardápio dele e promoções para dar vazão ao camarão, porque ele tem vontade de comprar camarão a preço bom. Sendo assim, já não compra tanto filé, já não gasta aquele dinheiro com filé, já instrui a equipe de venda a dizer... Essa semana, pessoal, não vamos vender tanto filé. Vamos fazer um prato do dia, vai ser um prato de camarão, vamos indicar. Por aí vai. Cara, teve uma vez que eu tava vendo no teu Instagram e tu falou que postou lá que chegou um atum da puta que pariu lá, um atum especial, que ia ter um atum, foi no Omar? Ou foi no Voar? Nos três, inclusive hoje, é o que tu tava falando agora há pouco também, né? Acho que a gente vai chegar nessa parte aí do marketing. Mas a gente falou do atum, mexe com o meu coração. Mostrou um atumzão do meu tamanho, assim, a parada, falei, caralho. Hoje, eu não sei qual dia que o episódio vai sair, mas... Vai sair a primeira semana de outubro. Eu posso falar que dia é hoje? Pode falar que é hoje. Hoje é 17 de setembro. 17 de setembro. 17 de setembro eu tive visitando... Tem um grande parceiro que chama Oceanos, né? Que ele é um dos maiores exportadores de atum do Nordeste. Massa. O nosso atum, ele tem um padrão de exportação. Né? O que seria um padrão de exportação? Ele é tão bem cuidado, tão bem manejado, que ele é aceito fora do país. Mais ou menos isso. Existem diversos fornecedores de peixe aqui. Só que esse cara, ele vende atum para os Estados Unidos, para, enfim, diversos países. E o pré-requisito na hora de entrar nesse país é que ele esteja em perfeito estado. Que eu podia entrar aqui no detalhe, mas eu acho que era informação demais até sobre o peixe. Hoje eu estive lá na indústria, de manhã, 7h30 da manhã, cheguei lá para acompanhar todo o processo do recebimento do barco, na hora que o barco chega, da seleção do atum, a classificação, qual está numa classificação melhor, numa pior, o peso, a espécie, em que momento ele entra, que ele sai, como ele é higienizado e tudo isso. Caramba. Óbvio que com uma pessoa, minha esposa, filmando tudo e usando desse momento para mostrar para o nosso cliente a nossa procedência, o nosso cuidado com as coisas. Então, eu já estou entrando em outro assunto, mas eu acho que essa conexão com o cliente, essa clareza com o cliente e a gente não abrir mão dos nossos valores e esse valor explícito gera conexão com esse cliente que sente a mesma coisa por esse valor. Eu entendo que assim a gente tem um marketing verdadeiro, onde a gente não precisa estar explorando meios, entre aspas, artificiais que surtem efeito também. Surtem demais. Exato. Então, a gente não abre mão de comida de verdade. A gente não abre mão de preparar tudo na casa, tudo que a gente serve. A gente bate no peito assim com todo orgulho e diz que é saudável. Não estou dizendo magro, não é dieta o papo. É de comida de verdade, comida que vai ter nutriente, que você vai sair de lá nutrido, que você vai ter uma boa digestão, que todos os processos sanitários com cuidado da saúde vão ser bem seguidos.
valores com um insumo de qualidade procurado, assim como esse atum, por exemplo, onde a gente garimpa mesmo quem são os melhores fornecedores. Sim. Esse fornecedor que vai vender porco pra gente, eu quero entender esse cara, quero saber como esse cara cria esse porco, como esse cara abate esse porco, qual é a procedência que esse porco tem, para saber se eu posso vender isso lá ou não. Né? Então eu acho que é um caminho aí da gente se posicionar, da gente se orgulhar do que faz. Né? Claro. Que de fato, como eu falei, eu amo cozinhar. Hoje eu sou chefe de cozinha, sou gestor, sou estratégico, sou administrativo, mas o que me trouxe a tudo isso aqui foi o amor pelo meu ofício, que é cozinhar. Por isso que eu estou desde os 17 anos lavando prato, descascando batata, aguentando o calor, o trabalhar final de semana, o não ter Natal, não ter dia das crianças, não ter nada. O que me trouxe até aqui foi essa paixão pela cozinha. Então eu preciso me orgulhar do que eu estou fazendo, né? Assim, querer sair de casa todo dia para, enfim, ter algo. Eu ia entrar nesse assunto depois, mas isso que você comentou agora eu vou usar como gancho. Eu acho que é até uma forma de você explorar de uma maneira diferente. O que eu quero dizer? Estava até conversando anteriormente, né, antes de você chegar aqui com o pessoal, daí eles falaram assim, poxa, tá, mas por que não um outro Arvo na Zona Sul ou qualquer outra coisa? Simplesmente escalar um negócio que já existe, que você já entende todas essas métricas que você já comentou com a gente. E não, vamos explorar algo novo, vamos entrar em um outro conceito e até agora também dando um gancho já dessa nova operação que vai abrir aqui próximo, que é totalmente diferente pelo que eu entendi também do que você estava fazendo. Claro, eles se comunicam, tem uma ideia conceitual ali parecida de elemento, de terra e tal, mas eu acho que entra muito nessa questão também de você se sentir livre para você poder explorar coisas novas. Exatamente. E não simplesmente, não, sou só um gestor, não, eu tenho realmente carinho pelo meu ofício, é o que eu gosto de fazer, cozinhar, explorar e tal. Mas isso, desculpa Pedro, mas isso, eu acho que isso é bem transparecido. Antes da gente ter esse papo, já era o sentimento. Eu já imaginava que era isso que o Arvo, o Voar e agora a nova operação que a gente vai falar já passa. Então, assim, parabéns porque você consegue de fato transmitir isso. Agora você verbalizando só comprova o que eu já tinha visto na própria comunicação de marketing das operações. E é incrível saber disso. Por exemplo, eu já sabia que existia um cuidado com o atum, que é, por exemplo, meu peixe preferido. E agora que ele explicou, só comprova, sabe? Mas dá pra ver isso na prática. Trazer essa conexão para mim é o mais importante e ser sincero, né? Ser o mais aberto possível. E um ponto que eu acho que é fundamental para a gente conseguir transmitir tudo da maneira mais sincera possível, mais transparente possível, é um marketing interno. Quem faz todo o nosso marketing, quem é a porta-voz da nossa persona, quem se comunica com nossos principais clientes, com a maioria deles, quem desenvolve as nossas legendas, enfim, a persona do Arvo é a minha esposa, que estava comigo desde o dia 01 que a gente começou a projetar o negócio. Então, se tem alguém que ama o negócio tanto quanto eu, se tem alguém que se entrega, que se envolve tanto quanto eu, é ela. Perfeito. Ou seja, é o negócio falando por si só. A gente não contratou uma agência que tem sei lá quantos clientes que vai precisar de briefing e se o cara não tem tempo para briefar, a agência não interpreta muito bem, não consegue passar muito bem. Então esse marketing interno, a sorte que a gente teve, que eu entendo que não é todo mundo que consegue ter isso, mas a sorte que a gente teve de ter o marketing interno traz pra gente muito mais facilidade com a transparência, entendeu? De conseguir... Embora sejamos agência, eu te entendo e eu concordo. Embora seja novamente contraditório. O que é que eu falo assim? O melhor marketing é o marketing interno. A questão é que as pessoas não... Com o público, né? Nem todo mundo tem o know-how, o privilégio de ter alguém que tem o know-how como tua esposa. Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo quer. Exatamente. Mas o melhor marketing é sempre o marketing interno. Na verdade, toda empresa grande ela tem um marketing interno e tem uma agência de apoio. Sim. Nenhuma empresa grande trabalha full com agência. Inclusive, minha esposa, hoje, com a nossa expansão, né, a gente está indo para a terceira casa. Sim. Já tivemos 3, o Omar fechou, estamos indo para a terceira casa novamente, com outras casas vindo. Tá? É até um spoiler que a gente já pode dar, já está em obra e tudo. Ela já está começando a ampliar o time dela. Antes ela era sozinha, agora ela já tem uma pessoa no comercial, ela já tem um fotógrafo, ela já tem alguém que vem ajudar, criador de conteúdo e tudo isso. E logo, se Deus quiser, esse time só tende a crescer. Exatamente. Vamos falar da sua terceira casa. A gente tem o Voar e a gente tem o Arvo primeiro, o Voar depois. A gente não falou tanto do Voar. Vamos falar dele primeiro. Qual que foi o estalo, como o Fabrício levantou aqui? Por que não abrir outro Arvo aqui na Zona Sul? Eu confesso, eu
gosto de verdade, não é porque você tá aqui não, de ir no Arvo. Só que é longe, pô. Aham. Lá no Parnamirim, É no Torreão. no Torreão. É longe, pô. No domingão, que é o dia que eu acho que é mais cheio, domingo de almoço, já fui a alguns. Só que às vezes com preguiça, tem um restaurante aqui. O tal do cruzar a ponte Mas por que não abrir um Arvo aqui? Porque foi o Se eu te voar. disser que a primeira ideia era abrir um Arvo aqui. E se É eu o te comum. disser que a primeira ideia do Terra era um Arvo também. Então a gente sempre pensa, vamos jogar no confortável, né? Quem já conhece a operação. E outra como coisa, mesmo uma por casa nome que já está consolidada. nomeada. Que já tem um Instagram cheio, que já tem um cardápio pronto, que já tem uma equipe Todo mundo treinada. já sabe que vai chegar lá e vai É comer realmente bem. escalar. Exato. Então era muito mais confortável, mais fácil abrir um Arvo. Concordo. Onde está o porém aí? Primeiro, a gente perde identidade, né? A gente perde a exclusividade, a gente perde a autenticidade da casa, que teve toda aquela criação que eu falei agora há pouco por trás, Certo. que teve todo aquele contexto Um emocional Arvo por no trás. shopping não seria o mesmo Arvo que é lá, né? Exatamente. Só que imagina, a gente pensa em escalar, né? A gente pensa em expandir, em crescer. Se eu levo uma marca já consolidada, que já ganhou prêmio nacional, que já tem um Instagram muito forte, a certeza de um sucesso imediato é muito maior, né? Claro. Pensando no lado Imediatista. empresarial da coisa, digo nem empreendedor, no lado estratégico da Tá. coisa. Por outro lado, existe um apego emocional e um apego, não diria nem apego, talvez um cuidado, um zelo para não perder A identidade. a alma do negócio, né? Assim, o delicado daquela operação. É algo afetivo um pouco, né? Exato. Então, o voar, a gente tinha a ideia de expandir o Arvo para a Zona Sul. Exatamente. O primeiro ponto foi esse. Vamos levar uma outra operação nossa, Arvo para a Zona Sul. Dentro dos meus objetivos, assim, eu sempre quis ter uma casa de cozinha mais contemporânea, de cozinha mais refinada, mais delicada. E no dia que a gente alugou o imóvel do Voar, eu junto com o meu sócio pensamos, isso aqui não vai ser Arvo. Isso aqui precisa ser outra marca. Vocês já estavam todo planejado para fazer Ia ser Arvo Arvo, já novo. tinha alugado, já tinha até fechado Caraca. o contrato de alugado não. A gente tinha comprado o ponto, que era o antigo Camarada Camarão. Compramos o ponto e fechamos o contrato de aluguel, uma grana gasta já. E a gente mudou tudo. Sabíamos que iam fazer um restaurante bem feito. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é restaurante. A gente só vai fazer isso do resto da vida. Então a gente decidiu mudar de nome e mudar o conceito. O restaurante ia ser só almoço e a gente, sei lá, faltando 2 semanas para inaugurar. Caraca. Meu irmão, isso aqui não é almoço. Essa casa tem cara de jantar. Vamos fazer aqui a gastronomia que está guardada ali. O Arvo é só almoço? O Arvo hoje é só almoço e café da manhã. Aos sábados tem um happy hour, um samba lá no quintal também. E aí o Voar começou só jantar, com a gastronomia seguindo a estrutura de cozinha nordestina que eu sempre tento carregar, mas com uma coisa mais contemporânea, a gente explorando mais técnicas de fora, ingredientes de fora e tudo Eu isso. senti que ele é mais sofisticado, Exato, talvez. mais sofisticado, mais refinado. Eu falei pro Fabrício, né? Eu falei, eu sinto que quando eu quero. Sabe aquele almoço da ressaca? Eu sinto que o Arvo vai me preencher mais. É isso. Eu vou lá comer um arroz molhado com. Isso, moqueca. Exato. arroz de polvo. E o arroz de polvo é muito gostoso. E o voar já é uma coisa mais sofisticada. Eu comi uns Exato. nachos lá uma vez, tem as entradas de nacho. Tem um monte de entradinha para comer Mas- com a mão, tem então, menu mas- degustação. É uma tem- coisa muito mais. É uma experiência gastronômica talvez mais sofisticada. Pra você ter ideia, a carta de vinho da gente do Voar tem 160 rótulos. A do Arvo tem caraca. 40. Né? Tipo assim, não que o Arvo não Foi o que eu seja uma falei pra casa você, de... um lugar mais pra ir tomar um vinho. com certeza. Isso. Não que o Arvo não seja, mas a situação de consumo do Voar É diferente. é outra coisa. Você tem no Voar, sei lá, 9 momentos durante a semana que você pode consumir um vinho. No Arvo todo dia, óbvio, mas numa segunda, numa terça, quarta-feira é muito mais difícil, né? Então as situações de consumo para esse momento, essa Legal, ocasião essa aí questão. seria o Aí quando eu sábado, imagino domingo. tomar um vinho, eu imagino muito mais no ambiente que é o voar do que o Arvo. O Arvo já me pega mais a uma cerveja. Apesar de no Arvo a gente ter feito um movimento agora que é uma aposta conceitual minha e de coisas que eu adoro, que é o seguinte, a gente tinha uma carta de vinho muito ampla e muito exposta para o fornecedor. Tipo assim, o mercado meio que conduzia qual vinho que eu tinha que ter e tal. E isso me incomodava, porque a casa tem um conceito muito bem definido. E na coquetelaria, na horta, no cardápio, na Os equipe. drinks das casas são assinados igualmente, né? Isso. Tem muitos drinks que tem nas duas, né? Na verdade não, a pessoa é a mesma. Entendi. Então tem muito daquilo que minha cozinha tem também. Você se identifica, Sim.
mas o cardápio em si é diferente. Mantém uma singularidade. Tem nada que local. tenha nas duas operações. O croquete, por exemplo, não tem. O croquete tem. Tem. Eu acho que hoje o único. E o arroz de polvo. O croquete e o arroz de polvo, os únicos pratos que tem nas duas casas. E Lucas, que é nosso barman, ele tem uma identidade muito bem definida. Por isso que também. parece, né? Porque vem da identidade dele. Exato. E Você aí tá eu estava falando vinho. falando da carta de vinho, que hoje a gente apostou numa carta 100% nacional. Hoje o Arvo só vende vinho nacional. O Arvo, né? Isso. E 70% da carta é de vinho natural, onde não tem adição química nenhuma. É 100% uva, de pequenos produtores, Legal. onde eu e o sommelier fomos no Rio Grande do Garimparam, Sul, né? procuramos esses pequenos e tal, que faziam Caramba, um vinho que vamos- tivesse que massa uma isso. conexão com o nosso produto, com o nosso cardápio. Falando em conexão, deixa eu conectar aqui com o episódio, com o objetivo, não que a gente não esteja conectado, mas deixa eu trazer tá incrível, mas deixa eu trazer para o marketing, que é storytelling, velho. Óbvio que é um termo bonitinho, mas, bicho, olhem o que Pedro faz. Pedro mostrou aqui o cuidado dele em cumprir o conceito do Arvo, de ter um lugar aberto, falar que o nome já carrega isso, trazer uma comida afetiva, o cuidado nos insumos, desde a origem dele. Ele falou da origem, por exemplo, de se preocupar de onde veio o porco, principalmente do atum e tudo. Agora ele está criando também uma história sobre o vinho. Aí deixa de ser apenas vinho, né? Deixa de ser aqueles rótulos que você vai encontrar em qualquer certeza. lugar. E vai ter então rótulo provavelmente que aqui em Recife só vou encontrar lá. Exatamente. Até eu, quando eu massa. quero tomar vinho, eu não tenho onde encontrar esses rótulos. Tem Foda. que ir na carta do Arvo lá. É. Porque é o conceito, velho. É aquilo que eu falei sobre os valores. Da gente não abrir mão deles. Isso é legal. Né? Porque quando a gente começa a abrir mão do valor, a coisa começa a ficar comercial demais e perder Sim. a alma. E eu acho que o nosso público, além de se conectar com a nossa alma, ele gosta do nosso produto. Que a gente é uma coisa também que a gente não Sim. pode abrir mão, que é o dever de casa. Porra, a gente tem Perfeito. que servir excelência. A gente tem que exigir e prezar pelo melhor atendimento possível. Ou seja, as métricas de treinamento constante, os processos. Isso é assimilado na cultura do funcionário das Exatamente. operações, não é isso? Cada líder, cada gestor, o chefe do bar, o gerente do salão, o chefe da cozinha, eles precisam ter uma agenda onde toda terça vai ter um treinamento tal. Legal isso é onde, massa. então, assim a gente consegue manter o padrão. Que é como eu estou falando, isso aí, na minha opinião, é o dever de casa. É o papel do empresário. Né? Assim, garantir que a empresa ande conforme os padrões que foram criados para ela. Estabelecido. Né? Então, assim, se eu criei um prato, ele vai ser igual hoje, amanhã e depois de amanhã, porque ele vai ter ficha técnica. Antes de ser apresentado, ele foi tido um treinamento, foi homologado quais produtos, quais marcas eu posso comprar para aquele tal insumo em caso de falta de outra. Entendi. 2, 3 fornecedores que possam para substituir cumprir. um que não tenha. Ou seja, é inadmissível chegar lá e ter um dia que não vai ter um prato. Acontece, não tem como. Às vezes, erro humano acontece. Então, por uma falha de contagem ou por algum deslize, tu chegou lá, não vai ter o arroz de polvo, eu fico para morrer. Posso contar nas mãos quantas vezes isso aconteceu em 5 anos, mas não vou dizer que nunca acontece. Mas a gente trabalha o processo da empresa Claro. de todas as formas para fazer isso com não que isso não aconteça. aconteça. Exatamente. Perfeito. Além do garimpo de fornecedor, para encontrar um custo melhor para baixar o CMV daquele prato. Porque assim, graças a Deus, hoje a Mas gente... mas não de forma alguma buscando baratear ou trazer um produto de má qualidade para baixar o CMV, né? É o que eu falo para todo mundo também. Primeira qualidade. Se eu estou com 2 fornecedores em disputa, entre aspas, saber de quem eu vou comprar, eu preciso primeiro avaliar a qualidade. Se eles empatam em qualidade, Aí eu pra vou preço. para Aí. preço. Exatamente. Também Se eles- confiabilidade de entrega, né? Prazo também é importante. Toda essa a gente questão analisar também. isso aí. Então isso aí na verdade seria o primeiro, né? Porque não adianta nada você ter um produto É, incrível que extremamente tu tem incrível. hoje, amanhã o cara não vai ter. Então esse produto ele serve para um especial, para um prato sugestão, para alguma coisa desse tipo. E outra coisa que a gente faz é forçar o nosso time, principalmente de cozinha, o lado criativo, esse instinto criativo de achar as oportunidades. Né? A gente tem essas reuniões que eu falei semanais, onde o comprador / gestor ele tem um papel de apresentar números e de dizer, pessoal, o fornecedor de filé apareceu essa semana com um Kobe Beef aqui, um corte especial que está com a Entendi. promoção. Esse gestor, ele tem um momento comigo toda terça. Ele vai Durante a reportar semana. isso aí. Estamos com oportunidade aqui. Vamos fazer Só algo. que ele tem esse encontro com o chefe da cozinha do restaurante dele todo dia.
Legal. Então ele abrindo esse leque para esse chefe tem Traz ali opções. uma cultura de criação, Pedro, ó, tenho aqui, eu tô com a sugestão, tô com a ideia, o preço é tal, acho que bate um CMV legal. Isso faz a gente querer criar toda hora. Que massa. Que é uma outra coisa que a gente tem assim como uma cultura. Essa autonomia existe na cultura. Existe, ela precisa ser pensada como? O CMV do prato tem que bater, o orçamento semanal que o comprador tem precisa encaixar essa compra extra e esse chefe precisa apresentar essa criação para a gente aprovar ou fazer algum ajuste ou não para começar a vender ela. E que mantenha o certo padrão que vocês estabeleceram anteriormente. E o estilo do negócio. Legal. Não adianta a gente estar fazendo comida... inventando todo meter dia. um sushi ali no árvore não vai funcionar. Às vezes a gente até fez, mas com a cara nossa. Entendi. Né? Então é por aí. Boa. A gente está falando bastante de CMV aqui, pessoal. CMV, para quem não sabe, custo de mercadoria vendida, é uma das principais métricas da gente que trabalha com operação de restaurante. Tem duas formas de controlar ele, basicamente. Tem várias formas, na verdade, de controlar ele, mas os restaurantes trabalham... Aliás, o que sou eu que está falando? Vai, Pedro. Como é que controla o CMV? Enfim. Custo de mercadoria vendida, como você falou, né? Então, a métrica seria... O ideal seria a gente ter um cardápio inteiro que custe 25% do seu preço de venda. Por exemplo, se eu vendo esse prato aqui a R$100, ele precisa me custar 25 para produzir ele. Quando eu analiso só o custo do prato, de cada prato, eu tenho o CMV teórico. Tipo assim, eu tenho aqui o filé mignon com fritas, eu tenho um arroz de polvo e eu tenho um croquete de filé cupim. mignon, quanto é o quilo, quantas gramas eu vou utilizar. Exatamente. A ficha técnica completa, né? O filé, a manteiga que usa para ele, o sal que bota, o... Insumo. Aqui eu não estou avaliando nem ponderando gás, nem energia, nem mão de obra, nada. Insumo, custo com mercadoria. Então, se esse prato me custa R$25, como eu falei, eu vou vender ele a 100. Porém, eu tenho outro prato que ele me custa R$30 e não 100. Então, interessante para mim é não vender esse prato. Só que esse prato pode ser uma isca, pode ser um prato que a galera adora esse prato e não é interessante para mim tirar do cardápio. Entendi. E aí precisa ter uma estratégia de, se vender o prato de 30% de CMV, vamos tentar vender uma sobremesa que é 20% o CMV. Entendi. Para balancear. Exato. Porque então, a equipe de venda precisa ter essa estratégia bem definida ali, bem conduzida, entendeu? Cafezinho, água, tem alguns insumos. Ontem eu fui almoçar no restaurante aqui perto, que eles estavam fazendo um prato executivo de almoço a R$ 49,90 para 2. Só que toda vez que a gente pede, ele pergunta se quer acompanhar a batata frita. Pois é. E a batata frita era 30. Pois é. Claramente ele compensou o CMV nisso aí. Estratégia E aí dá pra gente compensar o CMV barganhando ou ajustando os fornecedores, mas também tem como ajeitar subindo o preço. Só que aí subindo o preço tu vai ter o impacto do cliente, vai sentir. Então é sempre a luta do restaurante, né? Tá controlando isso aí, porcionando. Por isso que tem equipe de produção. Explica a diferença da equipe de produção da equipe de... Ontem, por exemplo, como eu disse, toda semana a gente faz uma reunião. Ontem, terça-feira, a gente teve a do Arvo. E na terça é o Arvo e na quarta é do Voar. Para terminar aqui, eu vou pro Voar. A gente fez essa reunião e traz a liderança toda. E a gente estava analisando um item do cardápio que fazia muito tempo que a gente não analisava. Que o gestor, o comprador, acaba que apresenta suas dificuldades, né? Qual a dificuldade da gestora de hoje? Rapaz, o preço do chocolate aumentou muito e tá um absurdo. Então vamos lá olhar a ficha técnica do nosso Chocolatudo, que é a sobremesa mais vendida do Arvo. E o CMV estava pipocado. Então a gente, caramba, o que foi que houve? O chocolate que custava R$50 o quilo, hoje está 100. Ou seja, o ingrediente principal da sobremesa dobrou o preço. Ou seja, o CMV explodiu. Né? O prato está inviável para venda. O que aconteceu? A gente está com na pauta de reunião para a próxima, a solução é apresentar uma nova sobremesa usando chocolate, óbvio, para não perder o conceito, mas que a gente consiga diminuir o custo dessa para sobremesa. não repassar isso para o cliente, né? Que seria o aumento do preço. Exatamente, senão ia ter que vender uma sobremesa a R$50, que em Recife não faz sentido. Né? E principalmente para o perfil do Arvo, que não é uma casa cara, né? Não. É uma casa que ela é grande, né? O Arvo tem 260 lugares, então ela precisa ter um cardápio democrático. Sim. Assim. Vamos falar disso, então vamos falar de marketing, vendas. Tu tem uma casa grande, que é o Arvo. Se tu subir muito o preço, a tendência é que diminua a demanda. Tu vai ter um CMV, uma lucratividade maior, mas naturalmente tu vai ter uma demanda, tende a ter uma demanda menor. Quando tu tem uma casa grande, tu tem que encher ela. Perfeito. Aí tu tem que trabalhar uma estratégia de precificação mais atrativa. Exatamente. Fala e mais aquelas estratégias de
de mercado, né? Tipo assim, a gente precisa entender nosso público, principalmente, né? Entender Quem tá indo pra lá também não tá indo pra economizar, né? Pode É. tá indo pra gastar muito, Vai mas não pra tá indo comer pra bem, mas economizar. veja, a gente precisa da recorrência, a gente precisa da fidelização, né? Então, o cliente do final de semana é o cara que vai com esse pensamento. Esse é o cara que ele, vai pedir um arroz de polvo, Ele vai pedir o que ele quer tomar comer de vinho, fato. Exatamente, a gente tem esse perfil. Mas o cara que vai 2 vezes na semana para almoçar no intervalo do trabalho, esse cara faz a conta. Entendeu? Esse cara aí, ele Claro, faz, pô, é tô outra gastando pegada. X por mês, então eu preciso cortar aqui, eu preciso Faço pra ajustar cacete. ali. Dia de segunda a sexta eu faço conta Tem que no fazer almoço. conta, porque no final do mês, vai fazer diferença no teu orçamento Claro. mensal ali. Então esse cara precisa ter certo ali quanto é o almoço dele. E a gente tem a estratégia mais clássica do país hoje, que é o almoço executivo. Né? Pra pagar os Não pratos tanto. X, Exatamente, entrada principal e sobremesa pelo paga pelo preço da fechado. proteína. Na verdade não, a gente fecha o menu. Você pode escolher entre 3 ou 4 opções de entrada, 3 ou 4 opções de prato principal e sobremesa. Foi a forma de Você fidelização monta que seu legal menu chegar. qual é a história? A gente muda com uma certa frequência esse menu. Pra ele for continuar voltando, não ficar enjoado. E o nosso menu ele tem diferencial. É uma comida bem feita, diferente, Sim. entendeu? Saborosa, que tem salada, que tem, enfim, um leque ali que, você pode ter ido essa semana comer o cupim, semana que vem você vai comer o filé. Massa. E aí na outra você tá querendo pegar mais leve, você pega uma salada, vai no peixe. Interessante. Entendeu? Aí a gente tem que ficar trabalhando com essa mudança. Pega um insumo que está com uma promoção boa. Então hoje no executivo vai ter o porco, vai ter enfim, aí amanhã já não pode não ter ele nesse cardápio de entrada principal e sobremesa, entendeu? Entendi. Então a gente fica dando uma mexida para sair da mesmice. Boa. Vamos falar do Terra, que a gente queria falar. E como que tá funcionando essa expansão agora? Eu tô bem curioso, cara, para entender. É porque a obra tá chamando a atenção de muita É, gente, né? isso que eu ia Porque falar. o shopping fez toda uma comunicação. Podemos falar abertamente disso? Perfeitamente. O Shopping Recife, ele está expandindo, né? Como todo mundo sabe. O shopping está, nesse momento, concluindo um projeto que eles estão há mais de 10 anos planejando. Né? Então, Caraca. é uma área nova do shopping, com um conceito completamente novo, assim, do que Recife já Experiência, viu. né? Vai ser um shopping muito mais aberto, muito mais Sim, verde. sim. O restaurante da gente, por exemplo, ele tem metade dele para fora, assim, do shopping. Então não é aquela coisa do restaurante de shopping que a gente está acostumado a ver. Tá? Inclusive, essa foi um dos porquês da gente ter topado ir. Entendi. Porque- Que tá de acordo com o conceito que Exato. vocês... De novo, a gente não queria fugir, não queria, entre aspas, prostituir a nossa marca. Sim, sim. E a gente casou muito com a ideia do Shopping Recife. Porque a gente entende que shopping hoje é uma oportunidade de expansão muito grande. Uma vitrine enorme. Vitrine enorme, via Brasil, sei lá o Sim. quê. E casado a isso, um conceito muito, muito próximo ao nosso, né? De um ambiente aberto, espaçoso, tudo isso. Então, O convite partiu deles, a o busca convite foi mútua. partiu do shopping. Legal isso. O convite partiu do shopping. Dizem que a melhor forma de entrar no shopping é ser convidado, né? Foi bom, foi bom. Porque a gente entende que a gente tem um diferencial. Né? E o que é que o shopping disse pra gente? Ganha, A gente ganha. precisa de restaurantes âncoras que nunca tiveram dentro de shopping. E foi exatamente o caso, né? Exatamente. Porque as marcas que tem no shopping são muito Pré-estabelecidas e repetitivas, né? repetitivas. Coco Bambu, Outback. Sou fã, tá? Eu almoço direto Coco Bambu, Outback é um dos meus preferidos. Mas já tá de- meio estereotipado, É né? exterior, é de cara Exato. de shopping. Exato. E o Shopping Recife, ele foi meio pioneiro, ele foi pioneiro, principalmente aqui em Recife, de trazer uma estratégia que, na minha opinião, vai mexer muito com o mercado. Massa. Legal. Uhum. O meu vizinho de porta é o Shuak, né, de Biba. E o vizinho de Biba, a terceira casa, é o Yoshi de Saburó. Então, assim, a primeira Caramba. frente do shopping dessa área nova vamos ser nós, Biba e Legal. Saburó. Vão abrir quantas operações lá ao todo? São de gastronomia 9. Agora, Caraca. Não sei mais enfim, se vão ter mais outras ou não, mas de gastronomia vão ser 9 tem marcas de São restaurantes. Paulo vindo pra cá, né? Vai Tem ter o uns- Fazenda Churrascada, enfim, tem uma série de outras marcas que vai ser um polo de gastronomia muito legal. Então a gente, óbvio que topou entrar com todo o cuidado, com o conceito, com a operação, com o produto, com a nossa entrega. E ao mesmo tempo atendendo algum tipo de padrão que eles mesmos pré-estabelecem, Na né? verdade, Imagino. o padrão que o shopping pré-estabelece é você precisa seguir as normas sanitárias, Horários também. de segurança, de incêndio, enfim, uma série de padrões ali de obra
que você tem que entregar pré-projetos, tem que ser aprovado por eles e tal. Sim. Mas de conceito, de tudo isso, óbvio que tem uma reunião de conselho deles lá para dizer, pô, a gente topou ou não. Mas estava muito linkado com o que a gente já é. O briefing que a gente teve na hora do convite foi, pô, a gente quer o que vocês já fazem. Legal, Então, foi algo que casou, eles chegaram primeiro, vamos querer trabalhar com vocês e abrir um restaurante de vocês aqui na operação, ou já era o que vocês queriam iniciar e surgiu essa oportunidade? Não, a gente sempre sonhou com a expansão, né? A gente sempre trabalhou para ela. E nessa linha também de diferenciação, né? Não 2 Arvos ou 3... Isso aí acaba se ganhando maturidade agora. Legal. Porque a gente não tinha muito uma certeza. Não era claro desde o começo isso, A né? gente não sabe se é melhor abrir 50 árvores ou se é melhor abrir 50 restaurantes, cada um com nome, diferente, com conceito Mas eles parecido. têm um anagrama, tem uma lógica, né? O Arvo, Voato são as mesmas palavras, são as mesmas A letras. mesma palavra com outras letras, o terra também, tá o Uma AR pegadilha, invertido ali. Então a gente tenta Massa. não desconectar a marca, né? Pô, a gente tem uma linha ali que vocês seguem, Isso. né? O Pedro é um elo entre essas marcas hoje em dia? com certeza. A imagem do Pedro, a assinatura do Pedro é um elo? Com certeza. Como que tu Porque trabalhou isso e como que tu passa isso para o empreendedor que está escutando a gente? eu acho que É importante botar a cara no negócio? Com certeza. Acho que, como eu falei agora há pouco e algumas vezes, a conexão precisa ser o mais sincero possível. Né? A gente tem que, de fato, eu que estou lá. Uhum. Eu que estou projetando, eu que estou fazendo, eu que estou desenvolvendo, junto com o time, óbvio, mas sou eu. Então, a parte de cozinha, de criativo, de conceito, com todo o suporte e com toda a segurança que o meu sócio me dá na Sim. hora do administrativo, na hora de entender que os números estão no lugar certo, que as métricas, enfim, toda a parte estratégica, Sim. numérica está bem desenvolvida e bem resolvida. Me deixa livre para criar, me deixa livre para pensar na operação, no fluxo, por onde entra, por onde sai. Então, como sou eu que estou ali liderando essas operações, eu preciso botar a cara, eu preciso que o povo saiba, que o meu público saiba de onde está vindo a inspiração. Uhum. Porra, eu fui antes de ontem numa ceramista parceira nossa, Eu vi Pilóis. hoje ela postando alguma coisa. Exatamente, então eu fui com o cardápio para lá, ela sentou do meu lado, eu peguei um que papel, massa. uma caneta, comecei a desenhar os pratos. Pô, esse aqui eu quero com uns 20 e tantos centímetros, tanto de altura, esse molho vai ser amarelo, então eu queria uma louça vermelha para Que contrastar. massa, velho. Aí ela foi e fabricou ali um piloto de cada um. O trabalho dela é artesanal, ela faz à mão. Então, acaba que o prato que tá a comida em cima foi pensado junto com a comida. Então, eu preciso mostrar isso. Claro. Preciso mostrar isso para o meu cliente, para gerar aquela conexão verdadeira, né? Então, o Arvo tem isso, o Voar tem, o Terra tem, e todos que vierem eu vou tentar estar o mais presente possível para Quando está prevista a inauguração do Terra? 30 de outubro. Legal, então Em a breve. área nova do Em shopping breve. então está prestes a ser lançada. A área nova do shopping está prestes a ser lançada dia 30 de outubro. E qual que é a expectativa que você tem de percepção que o público vai ter pro Terra, por exemplo? Que nem o João comentou, pô, Arvo é uma coisa mais final de semana. O que você imagina pro Terra? Então, existe já um conceito estigmatizado assim sobre restaurante de shopping, né? Restaurante de shopping é fast Padrão food, 100%. é aquela coisa de comida rápida, executivo, não sei o que. não sei o quê. Até o cheiro é característico Exato. do shopping. A gente não vai seguir essa linha. Legal. A gente vai fazer gastronomia, a gente vai fazer o produto que a gente acredita. A gente é rápido. Você vai no nosso restaurante, a comida é rápida. Então, Prazo normal, 15 minutos está na mesa. exato. Então, assim, se isso for um diferencial para a gente ter competitividade, para a gente ter assiduidade do nosso público, do cara que trabalha todo dia ali, só tem uma horinha para almoçar e tal, a gente vai fazer valer isso, mas a gente não vai deixar de fazer o que a gente acredita, que é gastronomia, que é De comida verdade, de né? verdade, que é um serviço atencioso, que é uma louça pensada por prato, que é uma playlist bacana para se ouvir. Então, eu acho que o Terra vai ser um ambiente para tu ir curtir teu final de semana e tomar um vinho de noite. Vai ser um ambiente para tu ir curar tua ressaca no domingo e comer um arroz de Também polvo para para dar um duas pulinho pessoas. aqui que é do lado e almoçar rápido com um Exatamente. cliente ou sozinho, não é Tomar isso? um vinho de noite, comer uma comida bem pensada, gastronômica. Legal. E a gente também não vai Maneiro. fechar, né? A gente vai ficar aberto do almoço até o jantar. Então a gente vai A hora de seguir abertura de restaurante. 11h30, meio-dia, por aí. O Arvo abre nos finais de semana meio-dia, dia de semana 11h45. O Voar abre 11h45. E o Terra ele não vai fechar entre o almoço e o jantar. Ele vai pegar o intervalo,
Que aí é o clássico happy hour, né? Sim. Então a gente vai apostar em alguns sanduíches, em brasa, em alguns petiscos de churrasco. Ansioso. Vou seguir essa linha aí. Breve, Pedro, direcionando pro fim, eu queria que tu falasse pro empreendedor que tá escutando, porque o que não deve faltar são chefes ou pessoas, empreendedores da área de alimentação e comida como um todo, gastronomia, que te seguem. Naturalmente estão vendo esse episódio agora. Quais lições de gestão, liderança, principalmente inovação, que tu pensa? Porque tu tá inovando, querendo ou não, tu tá inovando, tu tá não só arriscando, poderia ter parado na primeira. Tenho certeza, imagino eu que seja uma casa que gere um lucrativa, rentável. Exato. Então, escalável. não tá só pela grana. Já não foi, já passando todos os perrengues do mundo, imagina. Exato, mas enfim, imagino. Mas enfim, terceira casa aí, abriu uma antes dessa, tem que se inovar, tem que cuidar de gestão e tem que cuidar também da alimentação. Qual que é a lição que tu aprendeu e passa para quem tá alguns degraus antes de tu? Eu acho que poderia dar 1 milhão de conselhos aqui, mas alguns mais importantes, né? Principalmente a perseverança, né? E acreditar no que eu falei agora há pouco, no amor, né? Porra, todo dia eu saio de casa para fazer o que eu gosto de fazer, o que eu me orgulho fazendo, né? Então não se desvia do teu valor, né? Acredita ali, cria um valor se tu não tem. Passar né? isso com verdade também. Precisa ter alguma verdade. Enfim, eu acho, uma opinião minha, que o empreendedor que empreende só pelo ganhar o dinheiro, sem ter uma conexão, sem ter um know-how, sem ter uma afinidade, sem ter alguma coisa que acredite, não vai funcionar. Uma opinião minha. Entendi. Pode ser que funcione. Eu concordo. Não sei se estamos certos, mas eu concordo. Processualize as coisas. Assim, os restaurantes, qualquer empresa só vai andar com um processo definido. A gente só vai ter liberdade ou de expandir ou de não estar na operação no dia que a gente não quer estar, se o processo está bem definido. Com certeza. A gente tem que, além de treinar pessoas, desenvolver os processos para essas pessoas treinadas seguirem os processos. Para a gente ter métrica para cobrar, para a gente ter métrica para saber onde está o erro. Uma vez que você veja essa métrica, o que eu consigo tomar de decisão, né? Exatamente. Então, assim, empresa sem processo para mim tem vida curta. Ou vai te escravizar, ou tu vai ter que estar lá todo momento para estar checando tudo. E remunere bem o cozinheiro, a mão de obra. Porque é o seguinte, Recife hoje a expressão seria péssima a remuneração para o segmento de alimentação. Então, é altamente... A gente sofre, né? A margem do negócio já é apertada, a gente paga muito imposto, a gente tem uma série de custos e a gente, inclusive, tem o maior deles, que é a mão de obra. Então, seleciona bem tua equipe, processualiza bem tuas coisas, escolhe bem o insumo que tu vai comprar para tu ter alguma margem de remunerar melhor teu líder, pelo menos, pô. O cara que vai tocar a operação enquanto tu não tiver, esse cara precisa estar feliz, pô. Esse cara precisa estar bem resolvido. Vai refletir no cliente, vai... Claro, vai refletir no cliente, interno, no externo, no produto final. Tu falou que todos os teus líderes estão contigo desde sempre. A maioria estão comigo desde sempre, e os que não estão chegaram agora há pouco porque foi abrindo mais vaga. Claro, mas isso é resultado de uma cultura de valorização e de inovação. E de estar lado a lado, né? De ser parceiro ali no bom e no ruim. Entender a dificuldade, entender o momento de treinar, de passar a mão na cabeça, de dar de cobrar, enfim. Eu acho que, de novo, é uma conexão de valor, certo? Se esse cara, porra, uma história, por exemplo, um exemplo bem escancarado, assim, bem uma coisa bem para o pessoal entender mesmo. Aqui, se roubar, vai ser demitido. Se esse cara roubar, vai ser demitido. Na minha casa, meu pai me ensinou a não roubar, minha mãe me ensinou a não roubar. Então, tem que ter uma conexão aqui. Porra, esse cara tem que acreditar na mesma coisa que eu, né? Esse cara tem que... Se alguém na casa desse cara roubar, tem que doer nele tanto quanto dói em mim se alguém roubar. Roubar é um exemplo mais... escrachado mesmo. Escrachado possível. Que, assim, o meu líder, o meu cozinheiro ali, o meu subchefe, esse cara tem que acreditar no mesmo que eu acredito, pô. Ele tem que valorizar o mesmo que eu valorizo. Isso é cultura. Exato. Então, assim, se esse cara está conectado comigo, se eu consigo remunerar esse cara
bem, gostaria de poder mais inclusive, ainda. mas se eu consigo remunerar esse cara bem, se eu dou uma boa condição de trabalho para ele, um ambiente estruturado, com equipamento, com tudo que ele precisa para desempenhar um bom trabalho, se eu faço uma seleção de um bom time para esse cara liderar, porque cabe a mim também fazer essa seleção, eu me mergulho muito nessa parte do recrutamento, né? Eu faço questão de estar em todas as entrevistas de cozinha. Legal. Então, eu acompanho os primeiros dias do que entra e tal. É um papel meu te entregar um funcionário. Tá o meu líder lá, eu digo, irmão, esse cara aqui veio não sei da onde, o perfil dele é esse, bota ele ali na cozinha quente. Então, cabe a mim também estar ajudando. Ou seja, eu preciso dar todas as ferramentas que esse cara precisa para desempenhar um bom trabalho. Então, os conselhos são esses. Perfeito. Processo, valoriza teu time e tem muita perseverança que a conta fecha lá na frente. E qual o legado que tu quer deixar? Pô, tu tá novo, mas qual o legado que tu acredita que tu tá construindo na gastronomia, principalmente nordestina, como tu levantou? É isso, eu ia chegar nesse ponto da cena local, né? Eu acho que Recife precisa ascender novamente. Eu acho que, uns 20 anos atrás, a gente era a segunda capital do Brasil de gastronomia, né? A gente tinha um núcleo muito bem posicionado no cenário nacional e a gente era referência. E aí o tempo foi passando e novas tendências foram acontecendo, novos chefes Brasil afora foram aparecendo e tal, e Recife ficou meio numa zona completamente esquecida ali. Sim. Então eu queria, como legado, tentar desenvolver de novo aqui em Recife um movimento de crescimento criativo, de posicionamento, entendeu? Nada de, eu quero que Recife seja número 1 do país. Não é isso, velho. Que tem identidade própria. Também não é isso, velho. É assim, Recife não pensa mais no criativo. Não tem gente desenvolvendo coisa nova e trazendo, enfim, conceitos novos. A gente depende de uma série de coisas que foram estabelecidas lá atrás, que são muito bem feitas e muito, assim, que tem todo o seu valor, mas a gente não vê nada novo acontecer. Acho que isso vai ao encontro do que você falou de ateliê também, não? De você ter esse espaço dentro lá do Arvo, de criar, de explorar também. Exato, exato. E tá todo momento tentando se puxar para criar coisa nova, pra trazer para o meu cliente coisa nova e para o cenário local também. Né, da gente poder estar dando para o cliente de Recife, para a nossa população, novidade e tal. Enfim, e gera uma ampla concorrência que é boa para todo mundo. Por exemplo, agora esse movimento do shopping vai se tornar uma praça de alimentação, digamos assim, só que sem ser aquela praça padrão do shopping, vai ser um ambiente, espaço gastronômico. Exato. E essa ampla concorrência, muitas vezes as pessoas acham que é ruim, mas pelo contrário é bom. Perfeitamente. Na verdade. Hoje o meu cliente vai comer no restaurante Saburó, amanhã o do Saburó vem no meu, e assim vai. Boa. Convite. Quais convites você pode fazer para o pessoal que está escutando aí? Conhece quem não pode? Estamos abertos agora lá. Se alguém quiser ir almoçar com uma sobremesa, vai ser um prazer receber. Acho que a gente tem muito a oferecer. Vou voar e daqui a pouco terra. Não sei qual o dia que a gente vai estar ao vivo, ou que o episódio sai aqui. Comecinho de outubro, vai estar para abrir ainda o terra. Daqui a um mesinho mais ou menos aí, convido todo mundo aí no shopping. Show. A gente tem outra operação para inaugurar em fevereiro. Legal. Em Recife? Em Recife, um restaurante de frutos do mar. Legal. E é isso, convido todo mundo a vir comer a nossa comida aí. Boa. Que massa, velho. Pedro, chegando no fim, quero fazer um bate-bola contigo. Quero te fazer 6 perguntas aí para responder a primeira coisa que vier da tua cabeça. Pode ser? Bora. Um prato que não pode faltar de forma alguma no teu cardápio? Croquete de cupim. Esse aí é um dos poucos que só tem nas duas operações, né? Qual que é o maior desafio, Pedro? Abrir o primeiro restaurante ou manter todos funcionando? Manter todos funcionando, sem sombra de dúvida. Por quê? Caramba. Porque abrir é fácil, né? Abrir é fácil, pô. Tu compra tudo, junta um time e no outro dia tu tá lá. Manter é onde tá o bicho, né? O processo, o padrão. Um restaurante do mundo que você ainda não conheceu e sonha em conhecer? Tem alguns, mas tem um especial que é o Celler de Can Roca, na Espanha. Que é da família Roca. Rapaz, acho que não lembro. Não é Madrid, né? Não, é Madrid.
acho que é Barcelona. Os caras já foram o melhor do mundo várias vezes. São 3 irmãos, um é o sommelier, um é cozinha quente e o outro é o confeiteiro. Tem todo o Então, storytelling caramba, também, que tem massa. toda a questão familiar, né? Já ganharam 1000 vezes o prêmio de melhor do mundo. Tudo, quem tiver a oportunidade aí. Boa. Uma referência na gastronomia que te inspira? Acho que essa trinca aí, inclusive. Boa. Falando de cozinha, de gastronomia, eu acho que esse trio aí pra mim é incrível. Massa. E tem uma pessoa que me inspira sendo chefe de cozinha e empreendedora, que chama Ariane Maluf, que ela tem ela é lá de Cuiabá, que eu fui cozinhar algumas vezes na operação dela lá, e ela tem assim um buffet que atende 5.000 pessoas. Caramba, vários salões caraca. de 700, de 1.000. Ela tem 2 restaurantes enormes em Cuiabá, os melhores da cidade. Ela faz comida quentinha e ela manda comida para diversos hotéis no Brasil, para operações tipo de hotel pequeno, sabe? Tipo Ibis, tu tá lá no quarto, tu pediu, a comida que tá lá embaixo foi fabricada lá em Cuiabá. E Então, ela trabalho fazer essa ela operação. tem uma Que frota massa. de caminhão que ela joga comida. Ainda faz um negócio de refeição para supermercado, para prisão, para dentro do interior do Mato Delícia. Grosso. Que Qual ela o nome tem dela? 40.000 refeições por dia, só nesse segmento. Ariane Maluf. Então, Ariane 2 Maluf. restaurantes, buffet, quentinha, enfim. Ela olhou pra mim um dia assim e fez: Pedro, isso aí, depois do tour que ela fez comigo lá, eu dentro de uma câmera fria dela, que acho que tinha 200 metros de coisa congelada, assim, juro por Deus, sem exagero. Uma frota de caminhão recebendo as galera pra despachar Brasil afora. Caraca, velho. Ela chegou pra mim e disse assim: Pedro, isso é pra você ver que gastronomia é muito mais do que restaurante. E isso ela Sim. tem 2 restaurantes gigantescos lá em Cuiabá. Enfim, tudo roda com perfeição. Doideira Que isso. massa. Você manter padrão em tudo, ter processo bem estabelecido, Nossa. é o que eu tava falando. Uhum. Né? Se Pedro não fosse chefe, seria o quê? Rapaz, eu seria empreendedor de alguma outra coisa, velho. Eu gosto de criar pra vender. Massa. E para finalizar, Pedro, última pergunta, um conselho que você daria para quem quer empreender dentro da área de gastronomia? Da área de gastronomia no geral, né? Como eu falei agora há pouco, eu acho que precisa ter algo a entregar, precisa ter uma afinidade com algo que você está fazendo. E o know-how, né? Não vai abrir um restaurante se tu é um novato, médico aposentado, juntou uma grana ali, vai quebrar, não tem jeito. Ou tu vai contratar um consultor, um chefe de cozinha, alguém que toque a operação para tu e tu investe e tu acompanha se tu quiser. Ou tenha um know-how para fazer você mesmo, porque não é uma operação fácil, não é um trabalho fácil. E se você contratar alguém para tocar, esse alguém precisa ser bem remunerado, senão não vai aguentar ficar, porque é uma operação que, enfim, difícil de Exige. tocar e etc. Show, Pedro. Entregamos, falamos bastante, passou o tempo rápido aqui, a gente já tá Pô, mais mas de 1 hora de ótimo. episódio. Caramba, Velho, show de Obrigado. bola. Gratidão, gente, Melhor do pelo que eu convite. esperava. Obrigadão, Valeu, de verdade. Tamo Satisfação. junto. turma, episódio entregue, episódio 37, espero que todo mundo tenha gostado. Agradeço novamente ao Pedro por ter topado prontamente o convite. Valeu, até o próximo episódio.